Milagro urgente ocurre tras oración poderosa a San Antonio de Padua. La fe transforma todo. En el corazón de un pequeño pueblo, donde las tradiciones flotan en el aire como el aroma del pan recién horneado, Lucas se hallaba al borde del abismo. Había perdido todo en un desastre financiero que devastó su vida. Caminaba por las calles empedradas, con el peso del mundo sobre sus hombros, sintiendo el murmullo de las miradas ajenas, la compasión disfrazada de juicio. ¿No lo ves? Ya no es el mismo, susurraban las voces. Su familia, escéptica, lo desalentaba. La fe no paga deudas, decían, pero él no podía resignarse a su destino. Una noche, atraído por el fervor colectivo, decidió unirse a una comunidad de devotos de San Antonio de Padua. La iglesia, iluminada por velas temblorosas, vibraba con la energía de las oraciones. Lucas, con el corazón latiendo fuerte, se unió a ellos, cerró los ojos y elevó una plegaria. Su voz se fundía con el clamor de muchos, tejiendo un manto de... De repente, un hombre misterioso apareció entre las sombras. Vestía una túnica sencilla. Su mirada era profunda y sabia. «Soy San Antonio», proclamó con un eco que reverberaba en las paredes. La multitud contuvo la respiración, asombrada, mientras Lucas se sentía invadido por una mezcla de incredulidad y anhelo. «He venido a ofrecerte un desafío, joven», continuó el santo. «Por cada petición que hagas, deberás enfrentar una verdad oculta sobre ti mismo». Esa noche, tras la potente oración colectiva, Lucas se encontró cara a cara con su mayor temor. Cada deseo que expresaba resonaba con una revelación dolorosa. Su tendencia a huir de los problemas, la falta de honestidad con sí mismo, las sombras del pasado que siempre habían estado ahí, acechando. La lucha interna lo corroía mientras se enfrascaba en estos desafíos. Pero no estaba solo en esta travesía. En el pueblo, un viejo rival, Ricardo, lo acechaba. Siempre había disfrutado de su caída, y con cada paso que Lucas daba, las noches se tornaron intensas. Lucas compartía sus revelaciones con los devotos, quienes, con cada historia, ofrecían un abrazo de empatía. La comunidad se unía más que nunca. Pero cada verdad que Lucas enfrentaba era un hilo que desataba secretos oscuros de su propia familia. Había cosas que nunca había querido ver, misterios enterrados que empezaban a salir a la luz. Mientras Lucas luchaba con sus demonios, se daba cuenta de que su propio futuro y el de la comunidad estaban en juego. Sabía que debía perseverar, pero la incertidumbre lo acechaba como un lobo en la noche. ¿Podría realmente conseguir un milagro que cambiaría su destino? La pregunta lo invadía incluso en sus momentos de fe más profunda. ¡Hey! Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te facer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removió suas inscrições sin aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no K. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Lucas estava perdido em seus pensamentos, seguindo sua jornada interna e lutando com suas verdades.
A noite se aprofundava e a tensão no ar era palpável. Então, um grito cortou o silêncio da igreja. Fuego! Uma nuvem de fumaça negra se espalhou rapidamente e as velas começaram a estilhaçar a paz do momento. O pânico tomou conta da comunidade. O que está acontecendo? Lucas mal conseguiu pensar. Todos estavam correndo em direções opostas. A confusão se instalou em cada rosto. Ele olhou para o lado, buscando ao menos um semblante familiar, mas não encontrou ninguém. O homem misterioso, que se apresentou como San Antônio, parecia ter desaparecido nas sombras. Sentindo a urgência, Lucas se pôs a correr em direção à saída. Mas, antes que pudesse alcançar a porta, uma mão firme o agarrou pelo braço. Era Ricardo, seu rival, com um olhar de desespero. "Ajuda-me!" gritou ele, seus olhos refletindo o medo. Lucas hesitou. Era o homem que sempre celebrara suas derrotas, mas a chama atrás deles estava se espalhando, e a vida de Ricardo estava em jogo. Sem pensar, ele puxou Ricardo e os dois correram juntos em direção à saída. O calor começava a se intensificar e a fumaça se tornava densa. Assim que conseguiram escapar para a calçada, foram recebidos por uma cena horrível. A igreja estava em chamas. Chamas dançando como demônios à luz da lua. Mas havia algo ainda mais perturbador. Em meio ao caos, Lucas reconheceu uma figura familiar entre a multidão. Era sua mãe, com os olhos inchados e o rosto pálido. Mas o que a fazia estar lá, gritando por ajuda, em vez de protegê-lo de longe? Aproximando-se, Lucas percebeu que ela carregava uma caixa. O que tinha dentro? Quando a fumaça se dissipou um pouco, Lucas pôde ouvir o que ela dizia. É verdade, é verdade. Ele mal podia compreender. O que sua mãe tinha a ver com tudo isso? O que era verdade? No meio do desespero, sua mão encontrou a mão de Ricardo. E por um instante, o rival não era mais apenas alguém a quem desprezava. O olhar tenso nos olhos de Ricardo se transformou em uma compreensão silenciosa. Eles estavam juntos nessa luta, mesmo que houvesse sido um desafio. Suédate, Lucas, sussurrou Ricardo. Tiene que haver algo mais aqui. Lucas sentiu um aperto no peito. O que mais estava escondido, além das verdades que já havia confrontado? Por um momento, o ruído do fogo e os gritos da multidão se tornaram um eco distante. Ele se virou para sua mãe. Mamá, que está passando? A voz dela tremia e as lágrimas escorriam. Debo decirte, tu padre não és quem crees. Cada palavra atingiu Lucas como uma bofetada. O mundo ao redor virou uma sombra e uma sensação de vertigem tomou conta dele. A ideia de que tudo o que ele conhecia, seu passado, sua identidade, poderia estar construído sobre uma mentira, ultrapassou o medo do fogo. O choque olhou de volta para ele, e Lucas sentiu a terra escorregar sob seus pés. O fogo da igreja, as verdades confrontadas, as sombras do passado que sempre o assombraram, tudo isso agora se misturava em uma tempestade de desespero. O pulsar de seu coração se acelerava. Lucas! Gritou Ricardo, segurando-o enquanto o puxava de volta. Mas ele não estava ouvindo. Uma onda de dúvidas e perguntas invadiu sua mente. O que mais precisava enfrentar? E mais importante, quem ele era realmente? A intensidade do momento estava além de tudo que poderia imaginar. E no meio da fumaça e do desespero, ele percebeu que esta não era apenas uma luta pela sobrevivência, mas uma batalha por sua própria verdade.
e isso deixava em um abismo de incerteza, com uma única pergunta queimando em sua mente: até onde eu estou disposto a ir para descobrir a verdade sobre mim mesmo? Lucas ficou paralisado, as palavras de sua mãe ecoando em seu cérebro como um tambor em um silêncio ensurdecedor. Que queres dizer? Ele murmurou, tentando processar a revelação. O rosto da sua mãe se contorceu de dor. As lágrimas escorriam e ela se desesperava. Mas o pânico da situação não lhe dava tempo para pensar. O calor das chamas se intensificava e ele sentia uma pressão crescente no peito. A multidão se aglomerava ao redor deles. Gritos e lamentos misturados ao barulho das sirenes de bombeiros se aproximando. Era caos e desespero. Mas no meio do tumulto, algo na expressão de sua mãe o prendeu. Lucas, escute-me! Ela gritou, sua voz cortando o ruído como uma lâmina. Debo contar-te a verdade sobre tu padre, sobre mim. Mama, temos que sair de aqui. Insistiu Lucas, mas sentiu que algo assegurava ali. O calor se tornava insuportável. Ele puxou Ricardo já perto pela mão. Vámonos! O rival estava em estado de choque, mas logo retribuiu a pressão. E então, sem aviso, a estrutura da igreja ranger e estourou. Um barulho ensurdecedor. A timidez dos momentos anteriores passou a ser um grito de socorro. As chamas devoraram a porta principal, criando uma parede de fogo que agora isolava Lucas e a mãe dele da saída. No! Lucas gritou, o medo apertando seu coração, mas a luta na consciência dele se tornou uma tempestade. Lucas, por favor, escute-me, disse sua mãe, o desespero em sua voz aquecendo a intensidade do momento. Tu padre, ele não é tu padre. Eu te adoptou quando era solo um bebê. O mundo desabou sob seus pés. A revelação atingiu como um raio. Que? As palavras não conseguiam sair. Pueblo não é solo um pueblo, disse a mãe, tremendo, tentando manter o foco em Lucas. É um lugar donde las verdades son escondidas, donde los secretos se están pudriendo. Y tu padre, él es alguien más. Él no me ama y nunca lo hizo. Te crié sola com este secreto. A confusão se misturava com a dor. Ele nem sabia como reagir, sentindo a verdade crua queimando mais do que as chamas que dançavam ao seu redor. Ricardo soltou a mão de Lucas, olhando entre a multidão e a fogueira. Os olhares e murmúrios dos outros eram como facas cortantes. O escândalo da revelação ia ecoar por todo o país. Antes que Lucas pudesse processar tudo, algo desmoronou atrás dele. Um teto desabou, espalhando destroços e cinzas. O calor e a fumaça o cercavam. E ele sabia que cada segundo contava. Mamá, temos que ir agora! Gritou. Mas naquele instante, algo inesperado aconteceu. O que parecia ser um amontoado de escombros, na verdade, era um buraco que levava diretamente à cripta da igreja. Uma passagem secreta que ele nunca soube que existia. Ele olhou para sua mãe, buscando respostas, enquanto um novo nível de surrealismo tomava forma. Lucas, esto es nuestra salvación. Vamos! Ela implorou. Ricardo hesitó, o olhar confuso. ¿Qué hay abajo? Mas não havia tempo para discutir. As ramas estavam subindo, e a multidão, agora em pânico, se empurrava contra a porta que não dava mais saída. Com um último olhar a sua mãe, Lucas percebeu que essa decisão mudaria todo. «Sigue!»
Lucas empurró Ricardo para el buraco y después olhó para sua mãe. Él hesitó, mas él no podía esperar. «Vamos, mamá», él apuxó, y juntos se lanzaron na escuridão, caindo en un espaço desconhecido. Mas assim que aterraron no chão gelado da cripta, as paredes úmidas pareciam estar respirando uma verdade que os aguardava. É a sensação de que tudo que havia aprendido poderia ser um engano maior do que imaginava pesava sobre ele. Que mais há? Lucas sussurrou, o mundo ao seu redor começando a desvanecer em uma nova realidade. No instante em que a poeira se dissipou, Lucas não sabia se era o perigo ou a revelação que o deixava sem ar. E aquela pergunta queimava em sua mente. Quem sou eu realmente? E se sua vida inteira estivesse ligada a segredos enterrados, qual seria o custo de descobrir a verdade na escuridão? Lucas estava paralisado. As palavras de sua mãe ecoando em seu cérebro como um tambor em um silêncio ensurdecedor. Que queres dizer? Ele murmurou, tentando processar a revelação. O rosto da mãe estava contorcido de dor. Suas lágrimas escorriam e ela se desesperava. Mas o pânico da situação não lhe dava tempo para pensar. O calor das chamas se intensificava, e ele sentia uma pressão crescente no peito. A multidão se aglomerava ao redor deles. Gritos e lamentos misturados ao bar. Era caos e desespero. Mas, no meio do tumulto, algo na expressão da mãe o prendeu. «Lucas, escúchame!» ela gritou, sua voz cortando o ruído como uma lâmina. «Debo contar-te la verdade sobre tu padre, sobre mim. Mamá, tenemos que salir de aqui», insistiu ele, mas sentia que algo assegurava ali. O calor se tornava insuportável. Ele puxou Ricardo, que estava perto pela mão. «Vámonos!» O rival estava em estado de choque, mas logo retribuiu a pressão. Então, sem aviso, a estrutura da igreja ranger e estourou. Um barulho ensurdecedor. A quietude dos momentos anteriores virou um grito de desespero. As chamas devoravam a porta principal, criando uma parede de fogo que agora isolava Lucas e sua mãe da saída. «Não, não, não!» gritou ele, o medo apertando seu coração. Mas a luta na consciência dele se transformou em uma tempestade. «Lucas, por favor, escute-me!» pediu sua mãe, o desespero em sua voz, aquecendo a intensidade do momento. «Tu padre, él no es tu padre. Eu te adoptei quando era solo um bebê. O mundo desabou sob seus pés». A revelação o atingiu como um raio. «Quê?» As palavras não conseguiu sair. «Pueblo. Não é solo um pueblo», disse a mãe tremendo, tentando manter o foco em Lucas. «É um lugar donde las verdades son escondidas, donde los secretos se están pudriendo, y tu padre, él es alguien más. Nunca me amó y solo me utilizó. Te crié sola, com este secreto». A confusão se misturava com a dor. Ele nem sabia como reagir, sentindo a verdade crua queimando mais das chamas dançantes ao seu redor. Ricardo soltou a mão de Lucas, olhando entre a multidão e as chamas. Os olhares e murmúrios dos outros eram como facas cortantes. O escândalo da revelação ecoaria por todo o povo. Antes que Lucas pudesse processar tudo, algo desmoronou atrás dele. Um teto desabou, espalhando destroços e cinzas. O calor e a fumaça o cercavam, e ele sabia que cada segundo contava. «Mamá, tenemos que ir agora!» gritou. Mas naquele instante, algo inesperado aconteceu. Uma luz ofuscante emergiu da cripta, quase como um chamado. Lucas olhou para sua mãe, buscando respostas, e viu algo que a deixou paralisada. «Lucas, tem cuidado!» ela gritou,
Mas não havia mais tempo. Com um impulso, ele pulou pela abertura escura, puxando Ricardo junto. Ao aterrissar no chão gelado da cripta, uma sensação estranha o envolveu. Todos estavam ali, um círculo de rostos conhecidos olhando fixamente para ele. Entre eles estava o sacerdote da comunidade, e junto dele um homem de aparência imponente. Ele tinha olhos profundos que brilhavam, como se soubessem de segredos antigos. Lucas, disse o sacerdote, sua voz baixa, mas cheia de gravidade. Estamos aqui para te revelar a verdade sobre quem você realmente é. Não apenas sobre seu pai, mas sobre você. O ambiente pesado de segredos pairava, e Lucas sentiu o nó na garganta novamente. «Quem é este homem?» perguntou Ricardo, confuso e alarmado. Lucas virou-se para sua mãe. Ela não parecia surpresa, parecia resignada. E a realidade começou a se desvanecer ao redor deles. «É seu tio», disse a mãe, quebrando o silêncio. As palavras flutuavam e Lucas mal podia entender. «Ele é seu verdadeiro pai?» O coração de Lucas disparou. «Isto é impossível!» gritou ele, a dor na voz causando uma nova onda de confusão. O homem se aproximou, olhando intenso. «Você não é apenas um membro desta comunidade, Lucas. Você foi criado para liderá-la. Seu futuro estava predestinado e sua identidade escondida. A ideia de ser parte de algo grandioso era esmagadora. Mas tudo o que conhecia agora estava se desfazendo. «Quê?» gaguejou Lucas. Jogando a verdade como uma bomba, o homem revelou segredos que pareciam ter existido por eras. Seus pais, eles não morreram como você pensou. Eles foram assassinados por causas que você ainda desconhece. E no momento em que essas palavras saíram, a cripta começou a tremer. «O que está acontecendo?» Lucas gritou, volúvel entre o pânico e a revelação devastadora. O teto começava a ceder. A verdade poderia ser o que o salvaria ou o que o destruiria. E no meio da fumaça e do desespero, ele percebeu que esta não era apenas uma luta pela sobrevivência, mas uma batalha por saber quem ele realmente era. E isso o deixava em um abismo de incerteza, com uma pergunta queimando em sua mente. «Hasta onde estou disposto a alegar para enfrentar essa verdade?» Lucas estava paralisado, as palavras de sua mãe ecoando em seu cérebro como um tambor em um silêncio ensurdecedor. «Que queres dizer?» Ele murmurou, tentando processar a revelação. O rosto de sua mãe estava contorcido de dor. Suas lágrimas escorriam e ela se desesperava. Mas o calor das chamas se tornava insuportável. A pressão crescia em seu peito. A multidão se aglomerava, gritos e lamentos misturando-se ao barulho das sirenes que se aproximavam. O caos reinava. Mas naquele momento, algo despertou em Lucas. Ele se virou para sua mãe, seu olhar exigente. «Por que nunca me dijiste esto?» A dor nas palavras era palpável. «Lucas, por favor, não há tempo», ela implorou, sua voz tremendo. «Debo contar-te todo antes que seja demasiado tarde». E então a cripta tremeu como se estivesse respondendo ao seu desespero. O homem que se apresentou como seu verdadeiro pai olhou para o sacerdote. «Estamos preparados para isso?» A incerteza no ar era pesada. Então a verdade surgiria qual um vendaval. «Seu verdadeiro pai está vivo, Lucas», disse o homem, com um tom grave. Ele é parte de uma organização que te procura. Eles acreditam que você é a chave para algo muito maior do que todos nós podemos imaginar. A revelação atingiu Lucas como um raio. Que? Ele não sabia mais o que pensar. Aqui estava sua mãe.
revelando segredos que desmoronavam o mundo que ele conhecia, e a cada palavra o pânico crescia. Lucas, tua vida está em perigo, sussurrou a mãe, com um olhar desesperado. É por isso que me mantive em silêncio. Queria proteger-te. O eco da sirene se aproximava, mas sua mente estava presa na montanha russa de emoções. Ricardo estava ao lado dele, cada vez mais confuso. Seu pai, você quer dizer que ele não morreu? E que você sabia? O olhar dele era um misto de dúvida e raiva. É culpa minha. Ele se foi para manter a segurança de vocês. Mas agora ele vai voltar. E ele não vai parar por nada, revelou a mãe, o medo crescendo nas suas palavras. Neste momento, o teto da cripta começou a ceder, pedras caindo como chuva. Salgam de aqui! Gritou o sacerdote, a urgência em sua voz reverberando em cada canto da cripta. E a verdade atingiu a todos como um tapa na cara. O homem que se declarou como pai estava escondendo algo. Espem! Lucas gritou, sua voz cortando os gritos de pânico. Quem eres realmente? Qual é tu papel nisto? Ele olhou novamente para o homem, desafiador. Sorrindo, o homem respondeu: Sou seu tio. Lucas, você nunca soube da sua verdadeira herança. As palavras caíram como uma bomba. E a razão pela qual você foi levado para esta comunidade foi para me proteger de todos nós que estamos ligados a essa missa. A voz de Lucas falhou e ele sentiu sua cabeça rodar. A estrutura da cripta continuava a desmoronar, enquanto os rostos à sua volta se tornavam uma massa de choque e desespero. O queixo de Ricardo caiu e a multidão pareceu dividir-se em insurgentes e devotos de verdades ocultas. Assim que todo foi por uma mentira, murmurou ele sem acreditar na reviravolta. O chão sob seus pés era como areia movediça. Com o ressoar de um estrondo ensurdecedor, a saída da cripta se fechou e o pânico tomou conta. O calor e a fumaça já estavam ameaçando seus pulmões. Lucas, sua mãe gritou, puxando-o. Vámonos! Ahora! Mas Lucas hesitaba, su mente clamando por respuestas que no virían. Él oyó para el hombre, y el reconocer era difícil. What do you want? So quiero que sepas la verdad, respondió el hombre, el orar profundo y firme. No solo eres parte de un legado, sino una llave, el destino que se ha celado antes de que naciera. El chan te revuelve por él, y todo lo que Lucas acreditaba estaba ahora en ruinas. Yes. Compañeros, siguen, vamos. En cuanto ellos corrían, una parte de él ficó. El eco de todo lo que él había sabido estaba con ellos, cercado por sombras de nuevas verdades. A igreja ardia e o desespero enchia o ar. A pergunta queimava na mente de Lucas. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar para enfrentar esta verdade? E enquanto as chamas devoravam o passado, tudo o que conhecia estava prestes a mudar novamente. Lucas estava paralisado, as palavras da sua mãe ecoando em sua mente como um tambor em um silêncio ensurdecedor. O que mais poderia ser verdade? Que quieres decir? Ele murmurou, tentando processar essa revelação bombástica. O rosto dela estava contorcido de dor. As lágrimas escorriam e ela se desesperava, mas o calor das chamas se tornava insuportável. A pressão aumentava em seu peito. Lucas! Gritou Ricardo, puxando-o para fora de seus pensamentos confusos. As chamas consumiam a igreja e a multidão alarmada gritava e empurrava para fora. O caos reinava. Ele olhou em volta, sentindo o desespero se espalhar.
Seu coração disparava. Vámonos! Ordenou Ricardo. Mas parte de Lucas ainda estava presa ao que acabara de ouvir. Mamá, por que nunca me dijiste esto? Lucas, por favor, não há tempo! Ela implorou, sua voz tremendo. Debo contar-te todo antes que seja demasiado tarde. O teto da cripta começava a ceder, e cada segundo contava. Foi então que tudo se transformou em um turbilhão. Um estrondo ensurdecedor surgiu quando a parede oposta da cripta se quebrou. Lucas olhou para trás e viu a estrutura desmoronando, pedras e poeira voando. Corre! Gritou. Eles avançaram em direção ao buraco que parecia ser a única saída. Lucas puxou sua mãe, enquanto Ricardo seguia, a adrenalina correndo. Mas, de repente, ao se aproximar da luz, algo inesperado aconteceu. Uma sombra se ergueu diante deles, bloqueando a passagem. Era um homem alto, com uma máscara que cobria seu rosto. Nunca deveriam ter descoberto a verdade, gritou ele, sua voz ecoando com uma força aterradora. Ninguno de vocês pode sair de aqui. O medo paralisou Lucas. Quem eres tu? Ele exigia trêmulo. Ricardo e sua mãe suspenderam suas respirações. O homem levantou a mão, revelando um objeto luminoso. Era uma pequena caixa que brilhava de maneira hipnotizante. Este é o legado que vocês não deveriam ter encontrado, disse o homem, sua mão tremendo. Mas agora é tarde demais. Ele apertou a caixa, que emitiu um som ensurdecedor de 1 segundo antes de explodir em centelhas. As chamas se intensificaram, dançando, em meio ao pânico. Lucas viu o brilho da caixa refletindo os rostos assustados da multidão. Mas, no entanto, em vez de ferir, as faíscas pareceram dissolver as mentiras que cercavam seu passado. Ele sentiu que tudo ao seu redor começava a se fundir. Memórias, vozes, rosto se bagunçou. Oh, Lucas, corre! Gritou sua mãe. Mas ele estava preso. De repente, flashes de momentos passaram por sua mente. Riscos de uma vida anterior. Sussurros sobre um segredo guardado a 7 chaves. E no fundo, uma imagem. Uma mulher, com olhos claros, que o observava do outro lado de uma janela embaçada. Espera! Lucas gritou, um lampejo de realização iluminando seu coração. Tienes que recordar, mamá. Quero saber la verdade. E então a verdade atingiu como um raio. La mujer es mi verdadeira madre. Naquele instante transformador, ele percebeu que sua mãe não era a única que havia escondido segredos. Quem foi ela? Lucas olhou para o homem mascarado, a confusão se intensificando. Você pode salvar sua mãe, mas perderá a verdade. Ele sussurrou, uma sombra de compaixão em seus olhos. Esse dilema era quase insuportável. O calor das chamas era uma preocupação distante em comparação com a tempestade de emoções que crescia dentro dele. Ricardo, ainda atordoado, olhou entre Lucas e sua mãe. Que demônios está passando? Ele estava tão perdido quanto Lucas, mas havia algo nele que mudara. Ele estava pronto para lutar contra o obscuro mistério que cercava Lucas. Vamos! Gritou Lucas, com uma determinação renovada. Mas a luta não terminaria ali. O homem mascarado riu. A escolha está nas suas mãos, Lucas. Você pode descobrir a verdade, mas vai ter um preço. E assim o mundo começou a desvanecer. As chamas, a cripta em colapso, a multidão horrorizada. Tudo balançava como se estivesse se compondo de uma nova forma. Lucas percebeu que estava no centro de algo muito maior. Lucas! Sua mãe puxou para a realidade. Mas o que era a realidade? Que vamos a ser? A pergunta era simples, mas a resposta se escondia em sua alma. Um mistério nunca antes revelado. Ele olhou para os rostos ao seu redor, sentindo a mudança no ar. Havia um novo objetivo.
o que quer que tivesse que fazer para enfrentar a verdade. Ele estava pronto para isso. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar para enfrentar esta verdad? En o calor do momento, a decisión pesarosa se colocó diante de él. Mas antes que pudiese decidir, una luz ofuscante surgió, envolviéndoos. Y la última cosa que él oyó fue la voz del hombre mascarado susurrando: la verdad de sí puede ser una prisión, o la llave para la libertad. Y el mundo a su alrededor escureció, dejando apenas el eco de la pregunta sin respuesta reverberando en su mente. A luz ofuscante envolvió Lucas, arrastrando para otra dimensión do susto y da confusión. Ele mal conseguía procesar a cena frenética ao seu rededor. A igreja, agora una selva de chamas, parecía un eco distante, en cuanto a voz amenazadora del hombre mascarado ainda reverberaba en sus oídos. La verdad puede ser una prisión o la llave para la libertad. Mas en medio del desespero, algo mudó. La luz creció y de repente, ao seu rededor, hubo un silencio absoluto. A fumaça e o calor regrediram e a cripta se transformou. O chão sob seus pés era coberto por um tapete de flores silvestres e o céu acima brilhava com uma luz suave e dourada. Lucas olhou para os lados, confuso. A figura do homem mascarado desapareceu, deixando apenas uma sensação de inquietação no ar. Lucas, a voz de sua mãe parecia ecoar, mas não encontrava direção. Ele virou-se rapidamente e a viu, mas não era só a mãe dele. Junto dela havia uma mulher com características tão similares que quase o fez gritar: "Mamá!" Lucas estendeu a mão, mas então notou com horror que a mulher com quem se parecia era nada menos que a mulher que seu verdadeiro pai mencionara. Sua mãe verdadeira. "Sou eu, Lucas", disse a mulher, seu olhar terno. "Eu sou a verdade." O coração de Lucas pulsou com força. A revelação tinha o poder de despedaçá-lo. A mãe dele olhou para a nova figura. "Porque eu protegi você. Eu o protegi de tudo isso." As palavras dela estavam carregadas de uma tristeza profunda, mas a custos que não podemos evitar. De repente, uma onda de gente começou a surgir ao redor. Pessoas que Lucas conhecia, amigos, vizinhos, até mesmo Ricardo. Todos eles com expressões de medo. Mas não era apenas isso, havia raiva também. "Você é o filho dela?" Um conhecido gritou. "Você tem que nos dizer a verdade." "Isso não é possível", disse a nova mulher. Decisões foram tomadas, em nome da segurança de todos. Lucas se sentiu como se estivéssemos em uma tempestade de sentimentos, seu peito apertando. O que está acontecendo? Ele queria entender. Precisava entender. A mulher se aproximou dele. "Um segredo que todos guardamos, que faz parte do nosso povo. Você tem que saber a verdade. Você não nasceu aqui. Você foi trazido para nos proteger de um inimigo maior." Cada palavra dela parecia pesar toneladas. Os murmúrios da multidão tornaram-se risadas nervosas e olhares críticos. Saboreando a verdade como se fosse um veneno, Lucas teve certeza de que tudo ao seu redor era apenas ilusão. De repente, uma explosão, não de fogo, mas de memórias. Ele viu flashes de seu passado, visões de uma vida que não era sua. Uma criança em um lugar desconhecido e seu verdadeiro pai escondido na penumbra, controlando tudo. "Você está mentindo!" Lucas gritou, recuando. "Há algo mais", disse a mulher, sua voz agora firme. "O homem que você enfrentou, o mascarado, ele não é só um inimigo.
Ele é seu tio, um membro de uma organização secreta. O chão tremeu e Lucas sentiu sua visão escurecer. Não, isso não era possível. Seu próprio tio, o homem escondido sob a máscara. E todos aqueles anos de segredos. O mundo parecia desmoronar ao seu redor. Todo esse tempo você me enganou! Ele gritou para sua mãe, sentindo o desespero e a traição o consumindo. Ela estava mesmo ali, a pessoa que o criara, agora uma estranha. Uma voz cortou sua raiva. Lucas, é hora de escolher, disse Ricardo. Aquele que sempre fora seu rival, agora não mais. Lutar sozinho ou descobrir juntos a verdade. E no meio daquele turbilhão de revelações, o nó no coração de Lucas grudou ainda mais forte. Mas a que custo? Ele perguntou, sentindo a pressão do tempo entrar em colapso. O ambiente estava cheio de tensão. Ele não sabia se poderia confiar em ninguém. Enquanto a luz começava a vacilar, uma pergunta pulsava em sua mente. Como posso descobrir a verdade sem perder tudo e a todos que amo? E assim, enquanto a cena à sua volta, uma vez mais se transformava em fumaça e cinzas, ele sabia que essa batalha estava apenas começando e que olhar para o futuro significava enfrentar dores inimagináveis. Lucas estava paralisado. As palavras da sua mãe ainda ecoando sua mente, como um tambor em um silêncio ensurdecedor. Ora, ¿por qué nunca me dijiste? El perdido en sus emociones, una tempestad de raiva y confusión, batiendo dentro de él. El calor de las llamas, la fumaza que ardía en sus pulmones, todo parece distante ahora. Mas la verdad la aseguraba, y las explosiones internas estaban apenas comenzando. «Mira, hay que salir de aquí», Ricardo insistió, su voz roca de la tensión. Él estaba pálido, mas la determinación estaba en sus hoyos. «No tenemos tiempo para perder». «Pero ella tiene que explicar», Lucas gritó, apuntando para la nueva mujer, su verdadera madre. No sabía si debería confiar en ella o en más una mentira. «Todo lo que sé no tiene sentido». En cuanto el caos se desenrolaba, la estructura de la cripta tremió más una vez y un ruido ensurdecedor ecoó. «Ore!» gritou a mãe de Lucas, puxando com força. Ele hesitou, mas a urgência dela era inegável. Era como se a terra estivesse se abrindo sob eles, engolindo tudo. Então, algo chocante aconteceu. A mulher com traços que o assemelhavam à sua verdadeira mãe começou a brilhar. Era uma luz intensa, quase hipnotizante, envolvê-lo em um brilho dourado. Todos paralisaram, até Ricardo e sua mãe, que olhavam incrédulos. «Lucas, você precisa aceitar a verdade», disse a mulher. Seu tom firme e ao mesmo tempo suave. «E o que você quer dizer com isso?» Lucas murmurou, sentindo o coração acelerado. Antes que pudesse responder, a luz ao redor dele, ele viu lembranças distorcidas, homens e mulheres em um conflito intenso, sombras se movendo rapidamente e rostos conhecidos se virando. Mas logo percebeu que tudo aquilo se tratava de sua própria vida. Não eram apenas memórias de um passado distante, mas flashes de um futuro que deveria estar gravado nas estrelas. «No!» Lucas gritou, colocando as mãos na cabeça. O impacto da revelação o fez cambalear. Uma verdade devastadora. Ele era parte de uma guerra secreta, um legado de uma luta primordial entre forças opostas. O homem mascarado, o homem que até então parecia ser o inimigo, foi revelado como seu pai biológico. O que parecia ser uma busca de identidade se transformou em um campo de batalha familiar. Em meio ao desespero, a luz começou a oscilar e Lucas passou a ouvir uma voz sussurrante.
Você é a chave, Lucas. Você é a força. Era como se a própria cripta estivesse falando com ele, confundindo e distorcendo suas percepções da realidade. Mas eu não sou uma chave. Sou apenas um homem comum, Lucas gritou. Mas sua insegurança reverberava e a multidão começou a murmurar. Inquieta, alguns expressando desapontamento, outros medo. A mulher avançou, seu olhar fixo. Você é mais do que isso. Você sempre foi. E eles vão vir atrás de você. Temos que agir agora. E nesse momento de confusão, a estrutura mais uma vez ruiu. Mas não se desmoronou de uma forma qualquer. As paredes começaram a tremer. E uma entrada secreta se abriu aos pés de Lucas. Um portal para o desconhecido. Vámonos! Ricardo gritou. Mas Lucas hesitava. O futuro era incerto. Mas os mistérios eram maiores do que ele poderia imaginar. Então, uma figura emergiu de la luz. No era apenas seu pai. Era el hombre que había sido seu rival por tanto tiempo. Você não pode me deixar, Lucas. No agora, ele implorou, sua voz carregada de emoção. Até Ricardo, aquele que sempre foi um rival, parecia agora ser um aliado. Lucas sentiu a pressão intensa de todas as revelações. E se você estiver mentindo? E se todo esse tempo fomos manipulados? A dúvida pairava como um abismo sob seus pés. Então a resposta ao seu dilema apareceu. Uma luz ofuscante atravessou a cripta. Você precisa decidir, Lucas. A mãe verdadeira sussurrou as palavras cortando através do caos. Aceitar essa herança ou abrir mão dela. A escolha é sua. A cripta tremeu e todos paralisaram, prontos para o que viria. O passado e o futuro se entrelaçavam, deixando Lucas em um estado crítico de dúvida. Hasta onde estou disposto a alegar para aceitar esta verdade? E com isso a luz se apagou, deixando-o no escuro, com a única certeza de que este era apenas o começo de uma nova e perigosa jornada. Lucas estava paralisado, as palavras da sua mãe ainda ecoando em sua mente como um tambor em um silêncio ensurdecedor. Hasta onde estou disposto a alegar para enfrentar esta verdade? O calor das chamas, a pressão emocional, tudo parecia um turbilhão, mas ele sabia que não havia tempo a perder. E se essa verdade o levasse a um caminho sem volta? Ricardo estava ao seu lado, o olhar angustiado. Lucas, sigue! Gritou, puxando para a luz que emanava da abertura da cripta. Mas a hesitação de Lucas era palpável. Ele queria entender mais, mas o peso das revelações o segurava. Então, a luz brilhou ainda mais intensamente e algo começou a ocorrer ao seu redor. O chão sob eles vibrou e um vento gelado soprou, como se estivesse rasgando a própria realidade. As paredes começaram a se despedaçar. Ele olhou novamente para sua mãe e a mulher que se revelou como sua verdadeira mãe. Ambas estavam com expressões de medo e urgência. Mas a mulher mais velha parecia ter uma determinação imensa. Não te quedes parado, Lucas! A voz de sua verdadeira mãe cortou o silêncio, e ele deu um passo em direção ao portal. Mas então, uma sombra surge, se materializando diante dele. Era um homem, não um mascarado, mas um terceiro. Ele se aproximou com uma calma perturbadora. Vim para avisar, disse o homem. Sua presença era ameaçadora e ao mesmo tempo familiar. Você não pode confiar em ninguém. Lucas sentiu um frio na espinha ao ver o rosto do homem. Era semelhante ao de sua mãe, mas envelhecido e arruinado. Quem eres tu? Lucas sussurrou, perplexo. O homem fez uma reverência não muito respeitosa, um sorriso sardônico cruzando os lábios. Eu sou seu verdadeiro pai. O ar pareceu parar. Lucas piscou com incredulidade. Quê?
Pero tu te creia muerto. As palavras saíam com dificuldade, e a verdade que ele lutou para entender se transformou em uma prisão. Sim, eu havia sido, mas eu vivo. Agora você é o único que pode destruir o que eles construíram. Ele apontou para a multidão que começava a se aglomerar, os olhares deles fervendo com expectativa. Essa comunidade? Eles estão escondendo mais segredos do que você imagina. E eles não estão prontos para a verdade. O que parecia ser uma revelação, hoje soava como uma maldição. Por que a hora? Lucas gritou, em choque. Por que não me disse antes? Todo o passado, as frustrações, as mentiras, tudo revirou dentro dele. Por que você não estava pronto para a verdade antes? Infelizmente, ainda não está. O homem respondeu, orientando seu olhar para a parede desmoronante. Mas é hora de agir. Eles não vão deixar você sair. A multidão começou a murmurar. O caos e o pânico cresciam em cada segundo, e a igreja estava prestes a desmoronar. O que deveria ser uma reunião de fé tornou-se um campo de batalha. Lucas, corre! Ricardo gritou de novo, mas Lucas estava preso no momento. As palavras de sua verdadeira mãe se repetiam em sua mente. Seus pais, eles não morreram como você pensa. Lucas olhou para o homem. É verdade? Sim. O que você não sabe é que o bem e o mal não são tão claros assim. Você é a chave para a salvação ou a destruição. E eles querem você do lado deles. Eles sempre quiseram. O homem respondeu, olhando diretamente para Lucas, seus olhos profundos. A realidade parecia estar se desfazendo. Lucas olhou para as faces ao seu redor. Cada uma era uma máscara de temor, questionando o que conheciam. Não puedo, ele gritou, sentindo como se o chão se abrisse sob seus pés. O que era verdade? O que era certo? A luz começou a desvanecer. A cripta tremeu, e a entrada por onde haviam entrado parecia desaparecer. Lucas, vá! Ricardo gritou, puxando-o mais uma vez. E então a verdade mais devastadora ocorreu. A figura do homem se desfez, como se fosse feita de fumaça. Lucas não teve tempo de processar enquanto sua mãe verdadeira estendia a mão, puxando-o na direção da saída. Mas no último instante, Lucas hesitou. Espera! Ele olhou para Ricardo, ainda em dúvida, a tensão crescendo. E se mi madre não era mi madre em realidade? O silêncio pairou no ar, enquanto a dúvida se tornava quase palpável. Você precisa decidir, Lucas. A voz de sua mãe ecoou em seu ser, mas a questão estava entalada em sua garganta. A verdade estava prestes a ser revelada, e o destino deles estava nas suas mãos. Mas em que tipo de verdade ele confiaria? E enquanto a luz desaparecia completamente, a última coisa que Lucas ouviu foi uma risada, fria e sacana. A sensação de que tudo se quebrava ao seu redor, e a única certeza que restava era que o que estava por vir mudaria tudo o que ele entendia sobre si mesmo e seu lugar naquele mundo. Yuka sentia o peso das palavras de sua verdadeira mãe, como se cada letra fosse uma pedra jogada em seu coração. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar para enfrentar esta verdade? Sua mente estava em chamas, repleta de perguntas sem respostas, e a cripta, agora em ruínas, parecia viver uma batalha entre a luz e a escuridão. Corre, Lucas! Gritou Ricardo, puxando-o para a abertura. O chão tremia e as chamas ameaçavam devorar tudo. Mas Lucas não conseguia se mover. Ele encarou o homem que se dizia seu pai. Por que você fez isso? O olhar do homem era intenso, mas a expressão cheia de dor.
fiz porque eu precisava proteger você de uma verdade que poderia destruí-lo, respondeu ele, a voz trêmula. Lucas se sentia desamparado, perdido em um mar de segredos. As inseguranças passaram a consumir cada pensamento. Mas ali entre a fumaça e el calor, algo começou a mudar. ¿Sabes qué? Estoy cansado de mentiras. Lucas exclamó, a raiva ferviendo dentro de él. Quiero conocer la verdad. Su voz ecoó en la cripta. Él no estaba apenas luchando contra los otros. Estaba luchando contra sí mismo, contra los miedos que lo prendieron por tanto tiempo. Ricardo atendió al pedido. Vamos, Lucas. No hay tiempo. A luz na entrada se tornava mais forte e a consciência de Lucas começava a clarear. Ele olhou uma última vez para o homem, que agora parecia fragilizado pelo peso da culpa. Você vai me perder de novo. A voz dele soou como um lamento, e por um instante, Lucas hesitou. Lucas, já! Gritou sua mãe verdadeira. E ele percebeu que não poderia ficar mais preso ao passado. Ele se virou. Decisão firme. Vamos! Com Ricardo ao seu lado, chegaram à luz. Um novo caminho se abrindo diante deles. Ao saírem da cripta, a cena era contrastante. A igreja em chamas, mas ao mesmo tempo havia um luar sereno. As chamas iluminavam o céu. Uma dança de esperanças e medos. A multidão os esperava, olhares de espanto e compreensão. Lucas, você está bem? Uma voz conhecida perguntou. Era um amigo de infância, um alívio em meio à turbulência. Não tenho certeza de que vou ficar, disse Lucas, a mente ainda girando, mas a força dentro dele crescia. Ele percebeu que não precisava de todas as respostas agora. Estava cercado por pessoas que se importavam. A dor era compartilhada e ali, pela primeira vez, poderia se abrir. Vamos reconstruir isso, como comunidade, continuou Ricardo. Agora um aliado inesperado. As pessoas começaram a se reunir. A força coletiva começou a surgir ali. A resiliência da comunidade se manifestou. E mesmo com as cicatrizes, o amor era palpável. Eu finalmente vejo. Não sou apenas Lucas. Sou parte disso, disse ele, apontando para o povo que começava a se unir, elaborar planos e acender as luzes da esperança em cada coração. Juntos, vamos enfrentar os segredos. E assim, entre chamas e estrelas, Lucas encontrou um novo propósito. Era hora de deixar o passado para trás, de enfrentar a verdade juntos. Mesmo que fossem necessários sacrifícios, ele sabia que não estaria sozinho. Sentiu uma onda de alívio. O caminho não seria fácil, mas a jornada apenas começava. Mas enquanto todos se reuniam, uma nova sombra apareceu na escuridão. Um sinal do que ainda estava por vir. O murmúrio de preocupação começou a se espalhar novamente. O homem mascarado havia desaparecido, mas a sensação de que ele voltaria estava no ar. Se preparem, disse Lucas, firme. A verdadeira luta ainda está por vir. E com isso, um novo capítulo se abria na vida dele e na comunidade. Eles estavam prontos para enfrentar o desconhecido. E quem seria o próximo inimigo? Agora, antes de encerrar esta jornada, preciso que você faça algo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, porque seu apoio alimenta o algoritmo e permite que mais pessoas conheçam essa trama. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho.
Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Vamos juntos nessa missão!